Com relação a valores, tá? Falei para vocês um pouquinho da cultura, né? Como que vocês podem conseguir esses clientes. E aí, na hora da cobrança, o que é, assim, o principal, tá? O que vocês precisam, não podem esquecer de jeito nenhum? O câmbio. O câmbio é, assim, talvez o mais traiçoeiro que a gente tem nesse mundo. Do marketing digital, quando a gente trabalha, né, com essas questões. Por quê? Ele muda muito. Então, eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender como que é isso. Quando eu me mudei para Portugal, eu mudei com a minha família, né? E o meu pai é uma pessoa assim muito estruturada, ele faz todo o planejamento, sabe? E aí ele falou assim, gente, olha, o câmbio tá R$ 4, né? O câmbio, assim, €1, né? €1 a gente vai pagar R$ 4. Então, o câmbio tá R$ 4. Eu vou colocar uma margem de que aumente o euro e ele vá para R$ 5. Então, eu estou colocando R$ 1 de diferença, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. A gente tinha certeza absoluta. Ele falou: olha, não tem possibilidade de o câmbio chegar a R$ 5. A gente, então, tá, beleza, ele fez todas as contas, vamos. Tá. Gente, o câmbio chegou a mais de R$ 7 quando a gente estava lá. Por conta da pandemia, por conta de tudo que aconteceu. Claro, a gente não estava esperando que ia acontecer uma pandemia, né? Mas para vocês verem como o câmbio ele muda totalmente um contrato, ele muda totalmente um preço, ele muda totalmente a receita que você colocou ali para o seu mês, né? Então, isso é muito importante vocês fazerem essa conta, tá? Eu, normalmente, não tem como a gente também colocar um valor absurdo, né? Porque a gente quer fechar o contrato. Então, não dá também para você colocar uma margem de erro muito grande. Eu uso a margem de 10%, tá? Não é uma margem alta, mas pelo menos eu tenho esse respaldo aí se acontecer qualquer coisa, tá? Eu sempre coloco o meu valor, o quanto eu vou cobrar, mais 10%. Caso tenha uma variação do câmbio, tanto para mais quanto para menos, eu não vou me prejudicar tanto, tá? Claro, para vocês também entenderem, quando o câmbio estava R$ 7, para mim estava ótimo, porque eu estava recebendo em euro. Então, se um cliente me pagava €100, um exemplo, e o câmbio estava R$ 7, eu estava ganhando R$ 700. Perfeito, para mim estava maravilhoso, né? Agora, se eu não tivesse feito uma variação ali, colocado uma variação, agora o câmbio está 5,24. Então, caiu quase 1,50, 1,30, né? Então, desculpa, 1,70. Então, teve uma variação grande. Então, é bem importante, tá? Vocês verificarem, até porque, gente, o valor que você cobra, depois que você faz a diferença ali, né? Faz a multiplicação para a nossa moeda, não pode ser muito diferente do que você recebe aqui. Mas também você não pode pegar o que você cobra aqui e fazer o valor, tá? Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como que vocês podem ter uma tabelinha de preço, é como eu tenho, é como eu trabalho, tá? Eu trabalho com uma tabela anual, né? E aí eu faço variações dependendo do que o cliente pede, tá? Até para eu saber, né? Assim, se o cliente vem aqui falar comigo, eu tenho uma tabelinha para eu saber mais ou menos quanto que eu vou cobrar daquele cliente, tá? Uma coisa também importante, antes de eu falar sobre esses valores, é com relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que acontece? Eles pagam por hora, tá? Os estados, cada estado, ele tem um salário mínimo, não é igual aqui no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei quanto que está o salário mínimo hoje, mas vamos supor que está R$ 1.000, tá? Eu não sei de verdade quanto está. Aqui no Brasil, o salário mínimo está R$ 1.000.
O Brasil inteiro, o salário mínimo é esse. Nos Estados Unidos, não. É por estado. Então, no estado da Flórida, o salário mínimo é 7 dólares a hora. Já no Texas, o salário mínimo é 15. Então, vocês veem a diferença? Então, quando vocês forem fazer, ter cliente internacional é maravilhoso? É, mas ele requer um estudo nosso também, tá? Até vocês também pegarem essa prática, né? Então, faça um estudo, veja de onde é o seu cliente. Antes de você fechar, antes de você fazer a reunião, verifique, estuda de onde é o seu cliente. Entra ali, entra no Google, qual é o salário mínimo do Texas, por exemplo? Ah, é 15. Então, eu sei que eu posso cobrar um pouquinho a mais, né? Você já ganha um pouquinho a mais ali. Sendo que, eu vou dar aqui para vocês, por exemplo, a média dos meus, tá? Nos Estados Unidos, a média dos meus valores é de 129 a 349 dólares. Aí, o que acontece? Se eu tenho um cliente na Flórida, um pacote dele, que eu cobraria 200, lá no Texas, eu posso cobrar 250, porque eu sei que o salário mínimo é maior. E eu sei que o meu cliente vai ficar ok de pagar, tá? Então, vocês podem fazer essa brincadeira com os valores, tá? Uma outra coisa também, antes de vocês fazerem essa precificação, é muito importante durante a reunião, principalmente quando for um cliente dos Estados Unidos, vocês perguntarem tudo o que o cliente vai precisar. Por quê? Como eles são clientes que já sabem, né? Eles já sabem o que eles querem, eles já entendem do marketing digital, provavelmente eles não vão querer só a gestão do Instagram, eles vão precisar de outra coisa. Então, você já faz essa reunião perguntando tudo o que ele vai precisar para que você possa colocar ali no seu papel e precificar tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de dar exemplo porque daí fica mais real, né? Eu tenho um cliente meu que ele gosta que eu participe da reunião com a outra pessoa que cuida da parte de e-mail marketing dele, ela cuida de todo o Active Campaign e tal, então ele gosta que eu participe das reuniões com ela. O nosso tempo, pessoal, é o nosso produto. Igual uma loja, se ela vai vender uma caneta, a caneta custa R$ 15. Nós não temos produto para vender, o nosso produto é o nosso tempo. Então tem que ser cobrado, né? Então você tem que marcar ali. Ah, eu vou participar da reunião. Ah, minha hora é 10 dólares a hora, né? Porque lá eles trabalham muito por hora. Então você tem que precificar isso. Então precifique, tá? Coloque isso.